Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 68 do livro Caminho, Verdade e Vida, Além Túmulo. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. E declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, e vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. E a primeira crítica que Emmanuel faz é uma crítica que a gente também vem fazendo com frequência, porque principalmente aqueles que têm alguma experiência no campo espiritual, vou tentar explicar de maneira bem franca e direta aqui. A gente não pede inicialmente para nascer médium. Por algum motivo, na nossa programação reencarnatória, a gente traz de alguma maneira uma sensibilidade maior em perceber os espíritos. Aí, volta e meia, acontece com a gente de a gente receber alguma informação, né? E a gente vai, de alguma maneira, eles pedem a gente até prudência mesmo. Quando você receber qualquer informação do plano espiritual, que você passe pela análise do bom senso e da razão, que você se interrogue a sua consciência aqui, né? Mas isso vai ser de utilidade para que eu possa ajudar em alguma coisa. E principalmente eles pedem para a gente que mantenha no primeiro momento o sigilo. Não sai falando tudo para todo mundo, né? Ontem a gente estava comentando a passagem da transfiguração, quando Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João, e chegam lá em cima, encontram Moisés e Elias. Quando ele desce, ele pede ali na narrativa evangélica para não comentar aquilo com ninguém. Porque essas coisas espirituais a gente não deve ficar comentando. Mas aí quando a gente vai comentar, a gente vai esbarrar com uma coisa. Aqui na Terra, todo mundo tem a pretensão, dentro das religiões particulares, de ser o dono absoluto da verdade. A maioria das pessoas acredita realmente que o assento dele está à direita de Jesus, à direita de Abraão, né? Porque eles acham que eles são as informações dogmáticas que tem, a pessoa abraça e a pessoa simplesmente defendem aquilo e inclusive atacam os outros, né? Que pensam de maneira diferente. E ele vem dizendo aqui para a gente que a maioria das pessoas que tem essa posição dogmática, os argumentos teológicos são respeitáveis, tá? No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. As pessoas pegam esses dogmas e criam, então, informações, depois da morte, ou vai ter o inferno eterno, ou então algumas pessoas pensarem em legiões e legiões de espírito em repouso, né, dormindo até esperando o dia do juízo final. E o Emmanuel vem falar para a gente, Emmanuel, que estava do outro lado da vida quando escreveu isso aqui, ele fala para a gente, a vida aqui do outro lado continua exatamente da mesma maneira. Você vai chegar do outro lado e você vai ter os seus vícios e as suas virtudes do jeito que você tem hoje. Você vai ter uma diferença, você vai ter a oportunidade de ver a consequência de todos os seus atos. E as consequências elas podem trazer alegria, como podem trazer reflexão, como pode trazer também até remorso, arrependimento em cada um de nós.
E a gente aprende bastante com esse remorso. É claro que se a depressão faz o estrago que faz aqui na Terra, alguns espíritos chegam do outro lado e também ficam deprimidos e ficam até num ostracismo durante algum tempo. Isso é relatado nos livros, até pelo próprio André Luiz mesmo. Essa coisa de você dormir até esperar o juízo final também acontece com frequência dos espíritos chegarem do outro lado e precisarem de repouso, de tratamento. E no próprio livro Nosso Lar, a gente vai encontrar um capítulo descrevendo uma ala que os espíritos estavam como se estivessem em estado de adormecidos. Tá? Agora, daí você acreditar que isso está acontecendo para sempre, a pessoa está numa região de inferno para sempre, e a pessoa vai dormir para sempre até chegar ao primeiro. Gente, primeiro ele fala aqui, né? Eu estou querendo achar aqui, né? Como qualificar isso aí? Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado? Né? Não era essa frase que eu estava procurando também, não. A frase que eu estou procurando é essa aqui, ó. Como se fosse, muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição e de expurgo, como se fossem absolutos senhores, olha bem, absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Então a pessoa acredita que a posição dela é a posição absoluta e quer subjugar, né? A verdade é essa, a palavra correta é essa. Subjugar os outros ao seu ponto de vista. A pessoa tem que acreditar daquele jeito. Se não acreditar do jeito que eu quero, não vale. Quando a gente convida assim, aqueles que são estudiosos do cristianismo a pensar no seguinte: ó, Jesus falou que o reino dos céus era semelhante a uma criança. Era aqueles que se assemelham à criança. Por quê? Porque a criança tem fé. A criança simplesmente ela encosta no peito da mãe. Você ouviu o coraçãozinho da mãe, você sente aquele amor de mãe e confia. Então ele fala pra gente, ó, confia, chega do outro lado, confia. E outra coisa, não chega estabelecendo, levando conceitos daqui, eu vou chegar lá, vou encontrar assim. Você não sabe o que vai encontrar. Vamos esperar, ao invés de levar conceitos prontos daqui, vamos ver o que vai acontecer. As narrativas espíritas, ela vem dizer que o ser humano absolutamente não é igual ao outro. Enquanto um vai para uma região tal, o outro vai para outra região, outro, e muitas das vezes aquelas regiões que são construídas pelas nossas ideias também. Né? Que a nossa imaginação ela influi bastante também nesse momento. Você imagina, a gente está num mundo que não é mais material, é um mundo mental. Então eu só quero pensar nesse momento o seguinte: eu quero buscar Cristo, buscar os meus amigos espirituais, e vou esperar o que tiver que vir para o meu merecimento, porque tudo que vier acontecer comigo vai acontecer para o meu bem, porque eu aprendi que Deus é um Deus de amor, Ele me ama. Mesmo que no primeiro momento eu estranhe, não era bem o que eu pensava, mas é aquilo que eu preciso para a minha evolução. Deus ama a gente, ama cada um de nós. E a gente não entra com essa pretensão toda, porque o que acontece? A gente ouve relatos de pessoas que foram criadas à base do céu e do inferno. E quem acredita em céu e inferno, acredita que o inferno é eterno, o inferno é para sempre. E a gente sabe que não, que tem um termo, né? A pessoa fica ali o tempo suficiente para arrependimento, para daqui a pouco tomar coragem de iniciar até um processo de reparação, de reparar o mal que praticou. Mas tem gente que acredita que é para sempre. Se eu acredito fielmente mesmo, ardorosamente que é para sempre, eu desencarno e chego num lugar e olho, isso aqui não tem cara de céu não. Gente, o desespero que vai bater na pessoa vai ser tão grande. E tem uma perguntinha do Livro dos Espíritos que fala assim: qual é o maior sofrimento que o espírito pode experimentar? E a resposta é assim, né? No final da resposta: sem dúvida, o maior de todos é acreditar que você está condenado sem remissão. Então essa crença, ela faz um estrago mesmo muito grande. É um relato muito grande de espíritos que chegaram do outro lado e sofreram muito mesmo, porque se acreditaram condenados para sempre, quando na verdade não existe condenação para sempre. O Pai é Pai de amor. O Pai está o tempo todo dando novas oportunidades para a gente. E vem dizendo para a gente aqui no final, né? Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Ninguém vai cair em ociosidade não, gente. Nós somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontraremos a continuação do esforço e da vida. Vamos guardar essas informações, vamos dar um voto de confiança a Emmanuel, que pelo menos numa análise dentro do bom senso e da razão, né, para aqueles que duvidam, essa teoria é bem melhor do que você ser condenado para o inferno e então ficar dormindo até o dia do juízo final.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.